a todos e todas. Estamos aqui na Escola Paulista de Direito para darmos início à divulgação de um curso de pós-graduação em criminologia em parceria entre o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Escola Paulista de Direito. Esse videocast deve ser o primeiro de alguns que permitirão nós fazermos uma divulgação da temática de criminologia, bem como do curso que será desenvolvido a partir de agosto aqui na EPD. Eu tenho aqui comigo dois dos professores que são os coordenadores deste curso. Um deles é Bruno Chimizo. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Salomão. Obrigado. Bruno Chimizo, ele é defensor público, doutor em criminologia pela Universidade de São Paulo e um dos grandes autores do nosso Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e que hoje vai emprestar o seu saber aqui para a nossa EPD, para a Escola Paulista de Direito. E ao meu lado direito, eu estou aqui com o Luigi Ferrarini. Como vai, Luigi? Tudo bom, Salomão? O Luigi é doutorando em Direito, em Criminologia também pela Faculdade de Direito da USP e é um dos nossos coordenadores deste curso. Muito bem, eu queria começar perguntando o que é a criminologia? Do que se trata essa ciência? É uma ciência? Bruno, isto é algo que é estudado há anos? Como é isso de criminologia? Qual é o parentesco que ela tem com o direito penal? Tudo bem, Salomão. Antes de qualquer coisa, queria dizer que é uma grande honra estar aqui e estar na coordenação do curso juntamente com você, professor Sérgio Salomão Checcara, professor titular da USP. Então, é um privilégio aí poder estar aí junto com a EPD e com o IBCCrim e com nomes tão proeminentes dentro da criminologia. Sobre a pergunta, tentar falar da maneira mais simples possível, assim, mais para despertar o interesse, né, do pessoal em relação a essa área de saber. A criminologia, ela é uma ciência, a princípio uma ciência, ainda a gente vai ter alguma controvérsia sobre o caráter científico de todas as ciências sociais, não só da criminologia, da sociologia, da antropologia, mas, a princípio, uma ciência, e é uma ciência que se diferencia tanto do direito penal quanto da política criminal. A criminologia, a rigor, não é direito, não é dogmática, não é ciência do direito. Não é? A criminologia é um olhar externo que leva em conta o saber do direito. É necessário o aluno, e isso vai estar na nossa formação, ter uma base sobre o direito, enfim, o aluno ter conhecimento do ordenamento jurídico, do sistema penal, mas a criminologia ela vai além da interpretação das normas, né? A criminologia vai além da aplicação das normas, vai além da atuação nos processos individuais. A criminologia busca tentar compreender o fenômeno criminal e a atuação do sistema de justiça a partir de um olhar necessariamente, intrinsecamente interdisciplinar, né? Então, a gente vai ter aqui noções de psicologia, de sociologia, de antropologia, noções de economia, de geografia, tudo isso voltado a compreender o fenômeno criminal, as estatísticas criminais, os aumentos ou reduções nas taxas de criminalidade dentro das cidades, o que leva, ou quais são os fatores que podem estar associados a esse aumento e essa diminuição, e o que é o principal é um olhar crítico sobre o próprio sistema de justiça. Não é? Isso normalmente é muito neutralizado, né? Como se o sistema de justiça fosse neutro, como se não houvesse nenhum influxo político, nenhum interesse político, nenhum interesse de classe, nenhum marcador racial ou nenhum marcador de gênero sobre o direito, e as pesquisas em ciências sociais mostram que não é isso. Então, a criminologia vai tentar justamente trazer esse olhar das ciências sociais, esse olhar menos bitolado, para a gente não só saber operar o direito penal, mas também compreender o seu funcionamento dentro da sociedade. Acho que, enfim, em linhas muito gerais, seria basicamente isso. Eu não sei se vocês querem complementar aí. Professor Luigi, você que é um dos responsáveis pela estruturação da grade curricular que vai ser oferecida neste curso de especialização, gostaria de indagar de você se os professores serão exclusivamente juristas ou se nós teremos, por exemplo, já que o professor Bruno mencionou a existência de áreas interdisciplinares, a gente vai ter um psicólogo falando sobre psicologia, um geógrafo, pessoas de outras formações, um antropólogo, né? Porque como é que a gente vai conhecer a sociedade
sem ter um conhecimento de um lugar de fala da sociologia, por exemplo. Como é esse corpo docente que vai ministrar aulas no nosso curso? Bom, também quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos aqui, Bruno, Salomão, uma honra estar com vocês dois, coordenando, junto com o Bruno, esse curso, sendo aconselhado por você, Salomão. Eu acho que é impossível a gente fazer criminologia ou pensar criminologia sem seguir um princípio de humildade, que é precisar dessas outras áreas e desses outros profissionais. O Bruno falou dessa inter-relação entre a criminologia, política criminal, direito penal, mas a gente precisa desse conhecimento que vai além do que aquele que a gente aprende na faculdade de Direito. Então, no nosso curso, nos nossos professores, nós temos vários psicólogos, antropólogos, cientistas sociais, geógrafos, como você bem mencionou, porque para compreender o fenômeno criminal em sua totalidade, a gente precisa desse apoio, a gente precisa ter diferentes visões e mesmo visões diferentes dentro da psicologia, dentro da antropologia, dentro do próprio direito. A gente precisa disso para a compreensão total desse fenômeno criminal. Antigamente, se a gente pensa num histórico daquilo que a gente associa com criminologia, ou se a gente perguntar para qualquer um aqui embaixo, na rua, para algum estudante de graduação, vão associar a criminologia com algum saber médico ou com algo como perícias, algo mais da medicina legal mesmo. Mas a criminologia não é isso, muito embora possa se valer também das ciências médicas, mas não é só e é muito além disso. Então, é pressuposto e nós trazemos nesse corpo docente que enfim, está disponível aí para todos no nosso plano de aula, como eu disse, psicólogos, juristas, geógrafos, cientistas sociais, antropólogos, enfim, todos aqueles que a gente precisa para compreender de uma forma mais inteira esse fenômeno do crime e da criminalidade. Portanto, quero compreender que o curso não se destina a advogados exclusivamente. Pode se destinar a pessoas de outras áreas, por exemplo, do serviço social, da psicologia mesmo. Como é que é isso? Então, com certeza, assim, seguindo aquilo que o próprio Instituto Brasileiro de Ciências Criminais prega, não é voltado somente para juristas. Ao contrário, como a gente pressupõe interdisciplinaridade, como a gente pressupõe esse trabalho conjunto, para quem sabe pensar em alguma mudança social ou mesmo conseguir compreender de forma completa isso, nós temos um curso que é destinado a pessoas, enfim, que têm as mais diversas formações. Nós podemos contar, se a gente pode até replicar, né? Pensando no outro lado, nós teremos psicólogos, cientistas sociais, antropólogos, juristas. Do lado dos alunos também, nós podemos ter psicólogos, cientistas sociais, juristas, geógrafos, estatísticos, enfim, todos aqueles que tenham algum interesse em compreender de forma total ou buscar algum conhecimento para além daquele que é o comum ou mesmo só da sua área, é um curso que nós recomendamos. Você precisa entender isso por várias outras vertentes para, enfim, saber como lidar com esse problema, como compreender esse problema. Professor Bruno, há mais ou menos 25 anos, quando eu comecei a trabalhar na esfera da criminologia, a criminologia praticamente não existia em concursos públicos. Depois, gradativamente, devagarzinho, ela começou a entrar num concurso público aqui, acolá. Você que é defensor público e que trabalha na área da Defensoria Pública do Brasil, embora esteja sediado na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como é o concurso para defensor público na área de criminologia? Existe criminologia na Defensoria Pública? Só existe no Estado de São Paulo ou não existe no Estado de São Paulo? Existe em outros estados? Como é que funciona isso? Cada vez mais, e na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é cobrado criminologia no concurso, tanto na primeira fase quanto na segunda e na terceira, na fase oral, né, na prova oral. Explica pra gente quantas fases são e como são essas fases. Beleza. Bom, antes de qualquer coisa, realmente assim, é muito interessante, né, reconhecer isso, que há 25 anos atrás, quando o professor Salomão começa a trazer criminologia para a Faculdade de Direito da USP, dentro dessa perspectiva interdisciplinar e não como um capítulo da medicina forense, né, a criminologia era muito desconhecida. E o resultado desse trabalho, tanto do professor Salomão, também do professor Alvino, do saudoso professor Alvino, que trouxeram a criminologia
para a USP como uma linha autônoma, como uma ciência, um saber autônomo, isso tem dado resultados no Brasil inteiro, né? Cada vez mais se busca, e aí nos concursos públicos hoje, uma formação e uma avaliação do candidato que não seja uma formação bitolada. Quer dizer, que esse candidato ele saiba, ou ele entenda qual é a função dele, qual o papel dele dentro de uma lógica maior, dentro de um sistema maior. Então, não é, na verdade, isso até com um atraso, mas hoje isso está aparecendo de uma forma muito forte. A criminologia vem sendo cobrada na maioria dos concursos públicos, né? Isso já acontece em alguns concursos para magistratura, para Ministério Público, já acontece há bastante tempo nas carreiras policiais e nas defensorias públicas, na grande maioria das defensorias públicas do Brasil, é cobrado criminologia, seja como parte do programa de direito penal, seja como uma matéria autônoma, né? Em alguns estados existe um examinador específico, uma matéria específica de criminologia que é diferente do direito penal. Aqui em São Paulo, normalmente a gente tem 30%, 40% da prova de direito penal voltada à criminologia, portanto não é uma prova exclusivamente dogmática. Então esse curso, ele também, para além de quem quer efetivamente compreender o fenômeno criminal, o funcionamento do sistema de justiça, ele também pode ser, e certamente vai ser muito importante, para quem pretende prestar um concurso público. Aqui em São Paulo, né, que eu sou defensor de São Paulo, que eu posso dizer, com um pouco mais de proximidade aí, a criminologia ela é cobrada na primeira fase, que é uma fase que é uma prova de múltipla escolha, né? A partir disso, os candidatos que forem aprovados nessa prova vão para uma prova dissertativa, na qual eles respondem uma ou duas questões por matéria. Normalmente, uma das questões é uma questão dissertativa sobre criminologia, e normalmente sobre um paradigma crítico da criminologia, que eu acho que a gente vai poder conversar aí mais para frente sobre o que é isso. E a terceira prova é uma prova oral, né? Uma prova oral com os examinadores, na qual também, invariavelmente, são feitas perguntas sobre criminologia. Então, assim, hoje, qualquer pessoa que queira ser defensor público ou prestar uma carreira policial, ou a depender dos concursos também, Ministério Público e magistratura, é necessário, é essencial, é indispensável ter um conhecimento de criminologia. E isso é complicado, porque na maioria das graduações não existe ainda criminologia, não é? Uma linha mesmo de criminologia, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem na Faculdade de Direito da USP, né, com o professor Salomão, que é o professor titular da área. Então, essa lacuna na formação dos profissionais do direito pode acabar prejudicando também nesses concursos públicos, porque essas instituições hoje elas não querem profissionais alienados, né? Sobretudo aí as mais voltadas à defesa de direitos humanos, como a própria Defensoria Pública. Então, acho que foi muito bem lembrado pensar também nessa importância aí do curso para os alunos. É interessante, professor Luigi, que a gente vê que em alguns países, eu sei que você morou em Portugal, estudou em Portugal na Universidade de Coimbra, não é? Que alguns países têm um curso autônomo de criminologia, como é o caso de Portugal. A Faculdade de Criminologia do Porto é a referência na Península Ibérica para o curso de criminologia. E ela forma uma profissão, o criminólogo, né? Que corresponderia mais ou menos àqueles profissionais que trabalham, por exemplo, no sistema de justiça e que no Brasil são por áreas distintas. Por exemplo, o assistente social que trabalha para o juiz de direito, dando pareceres, o psicólogo que trabalha dando pareceres na área da psicologia. Então, o que agregamos com um curso desse? Além dos concursos públicos, porque os concursos públicos são muito importantes hoje, né? O que é importante na criminologia, nessa área de saber, eu diria, naquilo que seria o suporte do sistema de justiça? Bom, eu acho que... Claro, a gente fica repetindo, e por vezes isso não fica claro, que a gente fala na criminologia de que a gente vai tratar do crime, do criminoso, mas eu entendo da seguinte forma, que a criminologia vai te dar uma esperteza a mais. Nos dois sentidos que a gente pode tomar essa palavra de esperteza, seja como conhecimento, seja como forma de lidar com esse fenômeno. Porque quando a gente fala nisso em criminoso, a gente quer falar muito mais. Se você olha para uma criminologia clássica, você lidava com o criminoso, o homem criminal, e a gente pensa agora de uma forma muito mais ampla. Primeiro, o crime.
Não só o crime, mas quem diz o que é crime, quem define o que é crime, por que que você define isso como crime. Quem é o criminoso, quem é a pessoa que é pega por esse sistema, quem é a pessoa que vai ser julgada, quem é a pessoa que vai julgar. Então a criminologia te traz todo esse olhar. Quando você está dentro do sistema de justiça criminal, seja atuando como psicólogo, seja atuando como um assistente social, enfim, mesmo como um policial penal, você tendo esse conhecimento criminológico, que eu repito, é um conhecimento amplo, que atua de diversas áreas, isso te faz ver aquilo de outra forma e te dá novas ferramentas para o seu atuar. É muito diferente você ser meramente técnico na sua reprodução diária da sua profissão, enfim, que seja, mas ter esse conhecimento que vem de várias outras áreas para você lidar com esse problema no dia a dia. Isso te abre a cabeça e te permite achar outras soluções que, com toda certeza, sem esse conhecimento criminológico, você não conseguiria. Então, você fazer o jurista ter o conhecimento da psicologia, da sociologia, para saber lidar com o problema e ver ele de uma forma diferente. Você passa, pelo menos para mim, foi um processo que você passa a ver a parte própria do direito penal, da dogmática penal de uma outra forma, do processo penal de outra forma. Você se torna muito mais questionador. E isso tem um resultado para a sua profissão como jurista, por exemplo. Nós temos colegas que são psicólogos, que trabalham na área, enfim, criminal, e para eles, esse conhecimento a mais da sociologia, ou jurídico mesmo, permite com que ele veja e compreenda, sabe lidar por conta, sozinho com aquele problema, sem, por vezes, ter um apoio que ele necessitaria, enfim. Então, eu acho que a criminologia, e dessa experiência que eu tive em Portugal, ela serve como uma área, é como se nós tivéssemos lá, eles têm aqui não, é como se a gente tivesse uma faculdade voltada para esse estudo desse fenômeno e você estará preparado de todas as formas que a gente tem como lidar hoje para lidar com esse fenômeno. Então a criminologia, especialmente na pós, da forma como ela está organizada, com essa grade que a gente trouxe, com os professores que nós trouxemos, ela vai te dar essa expertise, no fim das contas. Eu fico pensando, né? Um psicólogo clínico, vamos pensar naquela situação conhecida da nossa lei de execução penal, pois, afinal de contas, a gente ainda tem os exames criminológicos. O psicólogo clínico, ele não tem uma formação na faculdade de psicologia que associa o seu saber da psicologia com a questão da criminalidade. Então, na sua experiência, Bruno, você que trabalha e trabalhou por longos anos na área de execução penal, o que este curso, por exemplo, agregaria a um psicólogo para ele compreender melhor o seu objeto de estudo, o seu objeto de trabalho? Né? Quer dizer, vamos imaginar uma pessoa que cumpre pena, né, num dos presídios do estado de São Paulo ou num dos muitos presídios do Brasil. Eu fiquei chocado, essa semana eu descobri que nós temos, só em São Paulo, 185 penitenciárias. É uma coisa, a magnitude do encarceramento no estado de São Paulo é uma coisa assim impressionante. Essas 185 penitenciárias têm seus psicólogos, e muitos deles fizeram um concurso quase sem saber criminologia. Então a pergunta, o que isso pode agregar para essas pessoas na área da psicologia clínica, na área dos exames criminológicos, nos exames de progressão de regime, nos exames para concessão de livramento condicional? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho disso, que é a sua experiência. Perfeito. Então, acho que a gente parte aqui de uma constatação que é bastante grave, que a produção acadêmica, o standard acadêmico na criminologia, ele está muito dissociado com o fazer criminológico dentro das unidades prisionais, no cárcere, né? Então, a criminologia, né, se a gente pensar numa atuação prática da criminologia, a gente pode pensar em várias hipóteses, né, mas talvez a mais clássica seja realmente essa atuação dentro do cárcere, né, a avaliação dos condenados, seja pelo serviço social, seja pela psicologia, seja pelos próprios profissionais do direito que compõem as comissões de classificação. Essa é a criminologia clínica.
Isso, é a criminologia clínica. E eu acho que justamente o que a gente tem que pensar é em como fazer esse diálogo entre a criminologia crítica acadêmica e essa criminologia clínica que é feita no dia a dia nas unidades prisionais, né? O que a gente tem hoje, talvez isso seja também uma decorrência dessa escolha, que não é uma escolha epistemológica, né? É uma escolha muito mais política, de no Brasil se tratar a criminologia como algo estudado exclusivamente dentro das faculdades de direito, né? Como o professor Salomão estava dizendo, em outros países existem graduações específicas em criminologia, ou a criminologia pode ser estudada dentro das ciências sociais, não é? Aqui existem pessoas que estudam criminologia nas ciências sociais, mas é muito comum que se chamem de sociologia da punição, ou se deem outro nome, né? O estudo sobre a violência, o que na verdade estão dentro do campo da criminologia, mas a criminologia acaba recebendo esse nome, né? Os estudos, as pesquisas acabam recebendo o nome de criminologia quando são feitas dentro da área do direito, né? E isso não tem uma sustentação epistemológica, não tem uma sustentação racional muito, na verdade, nenhuma. E talvez o problema disso seja que quem faz a criminologia no dia a dia, quer dizer, aquele psicólogo que está fazendo um exame criminológico, avaliando um preso, ele normalmente faz um trabalho, e aqui com todas as vênias, de muito má qualidade, né? A gente trabalhando na execução penal aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, tendo acesso a esses exames criminológicos, né, que são basicamente os exames feitos por psicólogos assistentes sociais dentro da unidade prisional e que os juízes determinam que sejam feitos, né, mesmo sem previsão legal, apesar de ter uma súmula vinculante, a 26, que permite isso. Mas esses exames, eles são feitos por demanda judicial, sobre um determinado preso. E aí as técnicas utilizadas variam muito, né? Normalmente a gente tem uma anamnese, que é uma entrevista com esse preso, e também, possivelmente, a aplicação de algum outro exame, a depender do caso, normalmente exames projetivos, né? Então a gente está falando aí as pirâmides de Pfister, ou então a House Tree Person, né? O desenhar a casa, enfim, esses exames que são exames projetivos. E a partir disso vem um laudo, né? Um laudo criminológico, a partir desse exame feito, e o juiz ele acaba decidindo sobre direitos na execução penal, como progressão de regime, livramento condicional, muito com base nesse laudo que viria aí a conformar o requisito subjetivo, quer dizer, o bom comportamento carcerário. Isso é extremamente problemático. Em primeiro lugar, a gente, desde 2003, que não tem mais uma previsão legal de realização desse exame, mas ele continua sendo feito muito por conta de uma postura mais ideológica mesmo, ou política, por parte do Poder Judiciário, no sentido de trazer aí entraves ao desencarceramento, à efetiva progressividade no cumprimento da pena. Mas o que agrava isso ainda mais, a gente vê que esses laudos criminológicos feitos por psicólogos que muitas vezes estão trabalhando no cárcere há 20 anos, há 30 anos, não tem nenhum embasamento criminológico. Então, é muito comum, por exemplo, a gente receber laudos falando que o preso não está se beneficiando do tratamento penitenciário. Que tratamento penitenciário? Né? Esse psicólogo atendeu o preso durante uma vez, né, fez um exame, fez uma entrevista, e não tem efetivamente um plano individualizador, nunca foi construído isso. Quer dizer, então, qual é esse tratamento penitenciário? Talvez, desculpe interromper, Sim, claro. mas assim, eu fico pensando, se este psicólogo tivesse uma formação para além da psicologia clínica, mas uma psicologia clínica crítica, Exatamente. ela existe? Ela já foi concebida? Em que medida ela poderia ser um contributo para uma modificação dessa concepção tradicional? Então, do ponto de vista teórico, existe muita gente pensando nisso, né? Eu acho que o trabalho aqui essencial é a livre-docência do professor Alvindo Augusto de Sá, né, que é o Criminologia Clínica e Execução Penal, na qual ele propõe um modelo de criminologia clínica de terceira geração, né, que seria um modelo de criminologia clínica que absorve esses postulados, esses paradigmas da criminologia crítica. E aqui tentando dar um exemplo muito básico, assim, muito para as pessoas entenderem, né? Eu estava falando desses laudos em que vem o laudo, o psicólogo subscrevendo dizendo que o preso não está aproveitando o tratamento penitenciário, é impulsivo, não tem planos consistentes para o futuro. E é interessante, o professor Alvino até fazia isso em sala de aula, né? Ele pegava alguns dados de um exame criminológico, não tem planos para o futuro porque não sabe o que estará fazendo daqui a 5 anos. E aí perguntava para os alunos, algum de vocês sabe o que vocês vão estar fazendo daqui a 5 anos? Algum de vocês tem planos consistentes para o futuro? E aí os alunos percebiam que eles também não tinham, né? Então, esse estigma do fato dele ser
preso e por isso ele teria que ter planos consistentes para o futuro é completamente irreal, né? E por outro lado, as condições materiais de encarceramento, né? Hoje no Brasil a gente tem a tortura como algo cotidiano dentro das unidades prisionais, né? Há muito pouco tempo atrás, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura publicou um relatório sobre o sistema prisional do Rio Grande do Norte, que eles constataram que não havia nenhuma cela no complexo penitenciário de Alcaçuz em que não houvesse presos machucados por indícios de tortura, né? Então, quando o psicólogo analisa um preso e não leva isso em consideração, é evidentemente adoecedor, é evidentemente um gravame para a saúde mental dessa pessoa ela viver num lugar em que ela sabe que ela pode ser torturada diariamente, ou que ela vê pessoas sendo torturadas. Então, um psicólogo não levar isso em consideração vai além do mau trabalho, chega a ser uma falta ética, né? Por isso que até o próprio Conselho Federal de Psicologia se manifesta muito contrariamente a essa função da psicologia determinada pelos juízes de fazer esse tipo de exame, porque é um exame alienante, é um exame que não leva em consideração a própria existência ou as distorções do direito penal, né? Então, e aí, quando né, uma pessoa que trabalha com psicologia criminal ou com criminologia clínica, buscar uma formação em criminologia é essencial, assim, para que a pessoa não faça um mau trabalho, que é o que a gente vê na maioria dos casos. E não só nessa ponta, não só em relação ao psicólogo, mas também em relação ao operador do direito, seja o juiz, ao promotor, ao defensor público, ao advogado, que atua em execução penal, é essencial também ter essa noção e esse embasamento em criminologia, até para você poder contestar um laudo criminológico, não é? Normalmente os advogados contestam falando, foi feito em 5 minutos, mas e daí, né? Qual é o embasamento que você tem para isso? O que não está sendo levado em consideração no laudo? Quais são os esclarecimentos que você quer fazer a esse perito, né? Na verdade, o psicólogo é um perito que faz o exame criminológico, o exame é uma perícia, inclusive para que você possa ter alguma forma de contrariar esse laudo quando na defesa do seu cliente ou do seu assistido. E para além disso, né, o próprio atendimento no dia a dia nas unidades prisionais, quer dizer, como que você vai atender presos? Isso quando eu entrei na defensoria, para mim ficou muito claro, né? Eu tinha uma formação jurídica standard, boa, mas quando você entra a primeira vez no presídio para atender um preso, que ele começa você vê que a coisa está muito intercruzada com, por exemplo, dinâmicas de facção interna dentro das unidades prisionais, dinâmicas informais da própria gestão, né, da própria direção da unidade prisional, e tudo isso você precisa conhecer. Se você quer atender um preso dentro da unidade prisional e fazer uma defesa efetiva, não adianta mais, né, dentro da complexidade do fenômeno criminal, você só conhecer o Código de Processo Penal e o Código Penal. Não é? Porque hoje as facções prisionais fazem parte da vivência no cárcere, isso não é de hoje, enfim, isso já é completamente reconhecido, não é? As condições materiais de encarceramento têm que ser levadas em conta, e os tribunais superiores hoje têm levado em conta as condições estruturais de encarceramento, inclusive para a aplicação da norma, né? A gente vê hoje, por exemplo, que o STF, por conta de uma decisão da da Corte Interamericana, determinou contagem do prazo em dobro, contagem do tempo de pena em dobro para unidades em que foi constatada a violação de direitos humanos por conta de tortura e superlotação, né? Então, esse tipo de identificação não se faz com a dogmática penal, né? Então, assim, claro, um bom profissional no direito penal hoje e também um bom profissional na psicologia, na assistência social, que queiram trabalhar seja com presos, seja com egressos, necessariamente precisam ter uma formação em criminologia, sob pena de produzirem um trabalho alienado, de produzirem senso comum, que é isso justamente que a gente quer evitar, ir trazendo ou reforçando a importância da criminologia, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente profissional. Professor Bruno, e essa concepção, digamos assim, mais crítica do próprio direito penal, porque a leitura que nós fazemos do direito penal é uma leitura externa, é leitura do criminólogo, que fez com que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, há alguns anos, nos idos de 2009, editasse decretos de indulto para penas de multa. Então, eu indagaria do professor Luigi em relação à pena de multa, por exemplo. Qual é o problema que existe hoje com a manutenção da pena de multa e com a não concessão de indultos nos últimos muitos anos de decretos de indulto, que a gente não tem concessão de indulto para pena de multa? Tem algum problema? O que isso afeta a vida do condenado, do egresso do sistema? Tem algum problema nessa área, professor Luigi? Eu acho que
pegando muito o gancho que o Bruno falou, né, sobre a execução, e olhem só, ou indo para um outro lado, para um lado mais amplo, agora, saindo um pouco da execução e pensando como política pública. Porque nós não costumamos pensar direito penal, processo penal, envolvidos ou como políticas públicas. E isso tem uma consequência devastadora. O crime está no nosso dia a dia, ponto. A gente sente isso, a gente tem uma percepção disso cada vez maior. Seja realidade ou seja só como percepção, isso está no nosso dia a dia e é fato. E esse exemplo da pena de multa é um dos grandes que a gente tem para mostrar como a gente faz política pública sem pensar naquilo que vai acontecer na outra ponta. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para as penas criminais, no Brasil a gente tem 3 tipos de penas. As penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. Quando nós falamos de pena de multa, que ela pode ser aplicada sozinha ou substitutivamente ou junto com a pena privativa de liberdade, é um valor, no fim das contas, que essa pessoa vai ter que pagar pelo fato dela ter uma condenação criminal. Esse valor é alto? Esse é um ponto importante. Nós temos uma variação. Quando eu falo a pena de multa, ela é calculada com uma unidade que a gente chama de dias-multa. Essa unidade a gente pode pensar como qualquer outra unidade de medida. Um quilo, um litro, que a gente usa para calcular coisas. O dia-multa ele é uma unidade de medida. Se uma pessoa é condenada pela maior parte dos crimes do Código Penal, ela vai ter que pagar uma multa que varia de 10 a 360 dias multa. Cada dia multa pode variar de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. E, numa hipótese rara, isso pode ser multiplicado por até 3 ainda. Se a gente pega os valores ali do Código Penal, que são 10 dias multa, o salário mínimo hoje está, não sei se você recorda, acho que quase... Foi para 1.380. R$ 1.380. Se a gente for pensar, dá um valor de R$ 40 e um pouco mais de R$ 40. 10 dias multa, no valor mínimo que eu falei, 1/30, a gente teria uma pena aí de R$ 400, um pouco mais que isso. Só que se a gente pega um crime como tráfico, que é responsável aí por 1/3 da população masculina presa no Brasil, ou 2/3 da população feminina, esse valor mínimo é de 500 dias multa. 500 dias multa ultrapassam R$ 22 mil por esse cálculo que a gente fez, pegando o valor mínimo. Então agora pense, você foi preso, você saiu, você ainda tem que pagar R$ 22 mil para o Estado. A pessoa cumpriu a pena privativa de liberdade. Cumpriu a pena privativa de liberdade. E ele está em liberdade? Exatamente, não deve mais nada para o Estado nesse sentido de ficar preso, só que essa pessoa ainda tem que pagar R$ 22 mil atualizados durante esse tempo que a pessoa ficou presa. Qual é o problema? Enquanto essa pessoa não paga essa pena de multa, a pena dela como um todo continua em aberto. Isso impede que ela seja considerada... Enfim, isso faz com que se atrase o tempo com que ela vai precisar para ser considerada como primária. Isso impede que ela, muitas vezes, abra contas em banco, fica com o nome sujo, porque afinal é uma pena que ela está devendo, impede que ela abra uma MEI, por exemplo, impede que ela consiga um empréstimo para uma empresa. Isso impede que ela regularize a situação eleitoral dela, muito embora não devesse, mas impede. Impede que ela limpe o nome, né? Ela acaba sendo cadastrada, enfim, impede que... Vamos pensar na pior das situações. Um preso saiu, né, egresso do sistema, está sem emprego e quer acessar o Bolsa Família. Ele consegue acessar o Bolsa Família sem pagar a multa? Maior parte dos casos, não. E tampouco vai conseguir a carteira de trabalho dele pelo fato de dever essa pena de multa. Então é uma pena eterna. É uma pena eterna. Então, se você for parar para pensar, o que acontece com esse cara? Ficou preso, terminou de cumprir essa pena, você solta ele dizendo que ele não pode reincidir, que ele não pode mais cometer crimes. Só que, ao mesmo tempo, você impede que ele tenha CPF regularizado, você impede que ele vote, você impede que ele tenha carteira de trabalho, afinal, para você conseguir firmar um contrato de trabalho, você precisa do teu título de eleitor. E você acaba cercando esse cara de uma forma que ele acaba sempre voltando para o crime. Para ele conseguir fugir do crime, é um esforço gigantesco. É um conjunto de circunstâncias que tem que acontecer a favor dessa pessoa, que é absurdo. Então, vejam, a gente está exigindo de um número cada vez maior de pessoas que elas saiam, não consigam um trabalho formal, não consigam acesso aos benefícios do governo, e aconteceu muito isso em época de pandemia. E o que você faz com essas pessoas? Então,
por isso que eu falo que a pena de multa é um exemplo, para vocês verem como a criminologia é rica, né? Como a gente pode trabalhar sobre esse aspecto da execução, que é importantíssimo, que a gente não sabe como trabalhar isso para as mais diversas áreas, mas para a gente pensar também por outro lado, que são as políticas públicas, que são outras coisas que a gente não estuda na faculdade de Direito. Nós temos, inclusive, um professor no nosso corpo docente que recentemente publicou uma obra especificamente voltada para isso, né? O professor Rafael Strano, que pesquisa políticas públicas criminais, mostrando como nós temos que pensar, usar o conhecimento da criminologia dentro das políticas públicas. Não faz sentido nenhum essa lei relacionada à pena de multa. Não faz sentido. Assim como várias outras. Se o crime é uma coisa que está tão presente no nosso cotidiano, se é um medo ou se é verdade, como eu falei, se isso está cada vez mais entre nós, e a gente sabe, como você trouxe esse dado aí de 185 penitenciárias em São Paulo, e quando eu falo em crime, eu tô falando dos mais diversos crimes. A gente estava comentando aqui antes de crimes de nazismo, que nunca foram tão grandes no Brasil. É um crime também. A gente costuma pensar em crime, o que vem na cabeça? A gente vem a figura do traficante, do furto, do roubo, mas não é esse tipo de conduta que a gente vai associar. A nossa cabeça é acostumada, inclusive, a ver de uma forma diferente o cara que roubou um celular, por exemplo, do cara que, por exemplo, trabalhava numa grande empresa e sonegou imposto, cometeu algum crime ambiental, coisa do gênero. A nossa cabeça automaticamente vê como seres humanos diferentes essas pessoas. E a criminologia serve para trazer esse viés crítico e ver que se a gente continuar trabalhando socialmente, globalmente, as políticas públicas que sejam, da forma como estão, a gente vai para o buraco. Professor Bruno, o professor Luigi mencionou aqui esses novos crimes, digamos assim, né, que nós temos vivenciado. Alguns dias atrás, eu estava com uma amiga que tem uma filha de 10 anos e ela estava angustiadíssima, porque ela não sabia se deixava ou não a filha ir para a escola, porque havia um anúncio de que naquele dia seguinte aconteceriam vários ataques às escolas públicas e privadas, o que parece que acabou não acontecendo em nenhum lugar. Mas parece que houve, e essa é uma situação bastante complexa, houve uma reação do Poder Judiciário bastante dura, com a decretação de mais de 200 prisões no Brasil inteiro. E também, hoje existe uma comissão no Congresso Nacional para estudar este tipo de criminalidade, que é uma criminalidade, digamos assim, quiçá um pouco diferente dessa criminalidade clássica, né? Aquilo que o Hassimer chamava, né, de criminalidade de rua, né? Furto, roubo, estelionato, estupro, tráfico de drogas. O que a criminologia traz sobre isso? Ela tem algum estudo? Acho que traz muita coisa, né, Salomão? A gente... bom, eu acho interessante, né, quando o professor Hassimer fala em criminalidade de massa, né, e aí até se contrapondo ao que parte dos criminólogos vão chamar de cifra dourada ou então de criminalidade do colarinho branco. Né? A gente tem alguns... e aí quando se traz esse exemplo dos crimes de intolerância, dos crimes de ódio, eles são, a rigor, também criminalidade de massa e criminalidade de rua. Né? Basta você andar no trânsito para ver alguém proferir um xingamento racista, um xingamento homofóbico. Então, são crimes que acontecem diariamente, né? Talvez até com uma frequência maior do que crimes de roubo ou de furto. Né? Mas o fato é que o direito penal e o sistema penal nunca tiveram o olhar voltado para isso. Ainda que desde os anos 70 a gente tenha a criminalização do racismo no Brasil, até por conta do atendimento aí a orientações internacionais, pelo combate ao racismo, o fato é que, como o professor Silva Almeida, né, hoje ministro, fala acerca do racismo estrutural, né, que seria um racismo que está dentro das bases, que compõe as bases da própria sociedade e do sistema de justiça, esse racismo estrutural, essa forma de não ver como algo tão grave, o racismo, a apologia ao nazismo, os crimes de ódio, são algo que estão dentro do próprio Poder Judiciário. Né? A gente tem que lembrar que o Poder Judiciário hoje é composto por pessoas que vêm das classes médias altas e classes altas, normalmente com famílias jurídicas. São pouquíssimas as experiências em concursos de seleção de se pensar em cotas ou então de alguma formação mais democrática por parte desses juízes. Então, não é de se estranhar, né, somando-se a isso o fato de que o Poder Judiciário sequer sofreu uma justiça de transição
quando a gente saiu da ditadura civil-militar, né? Então não é de se estranhar que realmente o Poder Judiciário tenha como seus alvos preferenciais a juventude preta, pobre e periférica, que não é quem comete racismo, homofobia ou crime de ódio, mas é quem está furtando celular, vendendo droga, enfim. Isso é uma forma de controle de classe, né? Uma forma de controle racial, uma forma de controle geográfico, uma forma de controle desses vulneráveis, né? A partir de agora, e aí de algum tempo para cá, a gente começa a ver um esforço do Poder Judiciário, e até por conta da cobertura midiática que se faz em cima disso, né, de trazer aí respostas penais para outras formas de crime, até por conta de questões muito extremas, né, como são ataques em escolas, que já eram quase cotidianos nos Estados Unidos, isso está chegando ao Brasil, e é uma coisa extremamente triste e grave, não é? Mas assim, acho que a gente tem que parar e pensar se o sistema criminal consegue resolver ou atenuar isso, né? O sistema criminal, e é isso dentro do próprio direito penal, a gente diz, é a última ratio, o último recurso possível quando todos os outros recursos falharam. Uma vez que a gente não tem outros recursos, não existe nenhuma forma ou nenhuma política pública efetiva de evitação desse tipo de tragédia, né? Seja por monitoramento de rede, seja por presença de psicólogos, assistentes sociais dentro das unidades educacionais, acesso à atenção tanto à saúde mental como à assistência social, não é? O combate ao bullying escolar, todas essas políticas públicas, elas têm que ser pensadas de uma forma integrada, né? Então, quando a gente recorre a um profissional exclusivamente do direito, a um penalista, ele vai trazer direito penal, que é a resposta que ele sabe dar. O nosso governador chegou até a mencionar que colocaria, em algumas circunstâncias, em extremes, né? Colocaria um policial em cada escola, né? Eu fico às vezes meio preocupado com essa coisa, né? Imagina os estudantes, crianças, né? A maior parte delas crianças, nem adolescentes, né? Muitas vezes crianças, né? Com um policial ali como se estivesse controlando, aquilo cria um ambiente de tensão que não é propício, não é adequado para o desenvolvimento pleno da capacidade intelectiva e cognitiva de um aluno, né? Eu fico... E é interessante também que a gente talvez pudesse investir um pouco mais não em punição, em repressão, mas em prevenção, não é? Quer dizer, eu li há algum tempo atrás, professor Luigi, algumas ideias que estão circulando pela chamada Deep Web. Deep Web. Talvez você possa até explicar o que é a Deep Web, que eu também não sei muito bem, mas vocês mais jovens conseguem compreender melhor isso. E que existe uma figura dos incels, que são os celibatários de internet. Pessoas que trocam ideias no âmbito da Deep Web e que se articulam para cometimento destes crimes. Então, jovens, muitas vezes... e o perfil é um jovem branco, admirador do nazismo, que se relaciona mal com as mulheres, mas não é gay, ele é heterossexual, porém, digamos assim, mal sucedido no contato com o sexo feminino, e que estariam, digamos assim, no núcleo deste tipo novo de violência, né? E que as medidas preventivas cabíveis seriam monitorar essas redes, né? E identificar que tipo de ataque poderia ser produzido e como se antecipar ao ataque. Eu acho que faz muito mais sentido do que colocar um policial em cada escola, porque se a gente tiver 3.000 escolas, você vai ter que ter 3.000 policiais parados ali. O que o professor pensa disso e a criminologia pensa disso? Quando a gente vê esses atentados em escolas, né, uma coisa que o Bruno falou que é muito importante... E explica pra gente o que é Deep Web, né? Porque eu que sou de uma geração anterior, eu não entendo essas coisas. Não, assim, acho que a analogia mais comum que a gente utiliza para explicar o que é isso, basta a gente pensar na figura de um iceberg. Uhum. A ponta do iceberg, que é 10% dele, que não chega nem a ser isso no caso da Deep Web, é aquilo que a gente tem acesso fácil. É aquilo que a gente coloca no Google, ali no buscador da internet tem acesso. Quando a gente fala na Deep Web,
você tem todo um outro mundo, os 99% da internet, que você não chega assim. Você precisa conhecer um endereço, enfim, são outras formas, são outros meios que não estão ali facilmente, que não são facilmente encontráveis. Só que um ponto Quer muito... dizer, eu navego na superfície. Você navega na superfície. E aqui eu preciso de um submarino. Só que é muito fácil. Hoje, qualquer um aqui consegue jogar agora, pegar no celular e procurar como entrar na Deep Web. Porque tem toda essa mística... Então depois você me explica, porque eu já tentei e não consegui, viu? Tem toda uma mística em cima do que é Deep Web e tal. Claro, você pode usar esse ambiente para cometimento de crimes, mas você tem todo um outro mundo que a gente consegue acessar por ali. Não vem, enfim, ao caso, né, do porquê disso. Mas, claro, para você poder acessar, você tem que saber como acessar, você tem que saber os meios de prevenção para não, enfim, não trazer nada de ruim para sua máquina também, para o seu aparelho. Mas a grande questão é, se vocês forem pensar que nós temos 10% de acesso, a gente navega nesses 10%, a internet é gigantesca com esses 90%. Quando a gente para pensar em monitoramento que precisa, sim, é muito mais eficaz do que a gente colocar um policial em cada escola, a gente tem que pensar que hoje nós não temos pessoal suficiente sequer para monitorar esses 10% que são acessíveis. Quanto mais aos 90%. Se eu trago para vocês, se eu peço para qualquer um pensar na ideia de internet, pense em como é grande esse negócio. Agora pense nisso vezes 10. Que é o tamanho da internet por completo. Então entra o ponto que o Bruno trouxe, que é muito importante, que é o quê? No Brasil também, a gente, claro, o monitoramento é muito mais eficaz, como eu disse, mas a gente tem que pensar uma outra questão. Isso não é uma coisa antiga do Brasil, é uma tradição que vem muito mais de países como os Estados Unidos, especialmente, que é uma questão cultural que acaba gerando isso. Então, se a gente for pensar, e olha o que é o pensamento criminológico no fim, nós temos esse problema nas escolas. Identificar a origem disso. Nós sabemos que uma das grandes origens são esses fóruns, essas conversas dessas pessoas, dos incels, especialmente. Beleza. Nós temos um meio de prevenção com relação a eles, que é justamente monitoração, participação, agentes duplos, agentes ocultos nesses fóruns, etc. E nós temos o papel dos hackers de internet também, que visam combater esse tipo de prática. Só que a gente precisa pensar o que leva esse cara a entrar num fórum desses, o que leva esse cara a entrar e ainda a agir dessa forma. A questão cultural é entender por que isso não era comum no Brasil e se tornou comum no Brasil. O que foi que possibilitou, o que trouxe essa virada de chave? Então a gente tem que pensar, claro, a gente pode pensar no monitoramento, mas a gente tem que pensar algum meio para lidar com essa questão nova cultural também. Como evitar que esse jovem, normalmente jovem, busque isso, chegue nesse meio e, enfim, tenha uma resposta à diferença? Ou o que leva esse cara a entrar, ir atrás disso e agir dessa forma? Então, a criminologia, ela, se a gente está falando disso, ela exige que a gente pense além também. Para achar soluções ao médio, que já são muito difíceis, mas também pensar nesse outro aspecto cultural. E não só para isso, né? Para tudo. A gente falou do nazismo, enfim, crimes, enfim, de violência cada vez mais comuns e racismo, que parece que voltaram com tudo aí ao longo dos últimos anos. Apesar de um pequeníssimo período que pareceu de maior, enfim, busca, repressão desses crimes, isso voltou com tudo, mas a gente pensar o que mudou, o que faz isso acontecer, e fugindo da chave da repressão puramente dogmática criminal. É olhar esse fator anterior. Como o Bruno falou pra gente aqui da questão do sistema judiciário, você pensar, olha, os concursos por trás, quem é aquela pessoa que acessa aquele concurso? Se existiam programas de cotas ou não. Então vejam, para a gente lidar com a ponta do sistema criminal, a gente precisa pensar quem é o julgador, da onde ele veio, por que aquele sistema colocou aquela pessoa lá. Então é um raciocínio muito mais complexo. Por isso que eu falei daquela expertise que a criminologia te traz. É saber pensar além, ao menos a criminologia crítica te força a pensar assim. Professor Luigi, parece que não só o acesso à Deep Web
é difícil, pelo menos a mim, que sou uma pessoa que aprendi tardiamente a mexer no computador, porque quando eu era jovem, computador era uma coisa que existia quase que num quarteirão inteiro fechado na NASA. Era uma coisa assim monumental, né? Os computadores pequenos, né? Os personal computers foram criados muito tardiamente. Eu me recordo que a minha dissertação de mestrado ainda não tinha computador, né? O doutorado eu já fiz no meu computador. Mas mais do que o acesso difícil à Deep Web, existe, parece que, uma linguagem cifrada nestes grupos que nos aproxima muito da subcultura. Então eu pergunto ao professor Bruno, a criminologia, ela oferece um saber para a compreensão destas subculturas? Né? Que teoria é essa que nos dá elementos para a compreensão de pequenos grupos dentro de uma cultura maior e que nos permitem entender melhor o que está, digamos assim, rolando ali naqueles diálogos? Perfeito. É muito boa essa pergunta, né? Porque, efetivamente, a criminologia já há bastante tempo se debruça sobre a questão das subculturas, né? A gente tem a obra clássica, o Delinquent Boys, né? Do Albert Cohen, que já tratava dessas gangues americanas, né? Das gangues de jovens americanos, que eram essas gangues que praticavam pequena criminalidade, enfim, pichação, depredação, pequenos furtos, né? E o Albert Cohen, na época, ele começa a pesquisar isso e ele chega a algumas conclusões bastante interessantes, assim, mas eu acho que, e aí que resumindo muito, né, a ideia de que nesses grupos você acaba tendo um sistema de valores, né, uma moldura de valores que é diferente dos valores sociais mais amplamente aceitos, mas não diferente como um todo, mas sim uma adesão pelo seu inverso. Né? Então, se para o garoto de classe média, se para o garoto branco, se para o garoto que tem um futuro pela frente, entre aspas, aí dentro de uma sociedade elitista, branca, capitalista, etc., a ordem é importante, a propriedade privada são importantes, esses grupos que se sentem expropriados completamente, né, ou à margem completamente desse American Way of Life, ou então desse vencer na vida, se a gente trouxer isso para o Brasil, muito comumente acabam se juntando entre si por conta de uma dor compartilhada, né, dessa ideia de que eu sou um fracassado, eu sou um loser, e há outras pessoas que são fracassadas como eu. E esses grupos se formam dessa forma. E aí, o que o Cohen vai dizer nesse trabalho é que esses grupos, normalmente, eles atuam de forma a negar esses valores centrais da sociedade maior. Então, a depredação, né, vem por conta do fato de que a sociedade maior preza a beleza estética arquitetônica, preza a integridade ou a inviolabilidade do patrimônio. Então, o que eles vão fazer? Destruir o patrimônio, praticar pequenos furtos. Quer dizer, o ganho pelo delito não é um ganho racional, um ganho concreto, mas muito mais um ganho psíquico de tentar atenuar por meio de um sintoma mesmo, né? E o Cohen, ele chega a usar esses conceitos da psicanálise, né, para tentar atenuar um pouco ou se contrapor à dor do fracasso. Né? E quando a gente pensa nos incels, né, que o professor Salomão estava falando, e não só nos incels, mas isso a gente verifica também na criminalidade de massa, né, as pesquisas aqui no Brasil já há muito tempo, desde os anos 80, a pesquisa da Albas Aluar, por exemplo, da Máquina e a Revolta, né, traz essa coisa de como é o processo do menino na periferia, ou do menino no morro, ela faz uma pesquisa no Rio, na Cidade de Deus, adquirir uma arma, né? De onde vem essa revolta, que é justamente a revolta do fracasso. Agora, nesse caso, a gente tem um marcador de classe muito evidente, né? O fato de que esse menino não vai conseguir subir na vida porque a sociedade é falsamente meritocrática, ele não... ele vindo de uma favela, sendo uma pessoa preta, a chance dele conseguir vencer na vida dentro dos critérios do que são, né, dentro da sociedade capitalista burguesa, são muito pequenas. Então seria um jeito de lidar com esse fracasso. Agora, em relação aos incels, o marcador econômico ele parece não ser o principal, né, até porque as pessoas têm acesso à internet, né, por mais que não seja uma coisa cara acessar a internet não comercial, você precisa ter uma linguagem específica, inclusive para você conversar nesses fóruns, 4chan, Reddit, etc.,
E o que me parece aqui que é o marcador principal é a pauta de gênero, né? A misoginia. Né? Então, o que une esses rapazes aí que levam, no fim das contas, a atentados, massacres, muitas vezes, e ao que parece, isso evidentemente é um fenômeno mais novo, então a gente vai precisar de mais pesquisa sobre isso, é um ódio compartilhado à mulher. E justamente por conta dessa imposição da performance masculina, de ser alguém que faz sucesso com as mulheres, que é provedor, etc., e aquele menino, aquele rapaz, que percebe que não consegue ter esse sucesso, né, que é um tipo de objetificação da mulher, ele acaba, então, aderindo a esse valor pela sua via negativa, que é, então, eu odeio as mulheres. Né? Então, como você disse, ele não é gay, mas ele odeia. Mas é interessante, porque nós estamos aqui num debate extremamente rico. E eu abro os jornais, vejo os grandes portais de internet, e não existe uma única palavra sobre esta discussão. É curioso, porque parece que isso passa ao largo das nossas polícias, do nosso sistema de prevenção, né, no nosso sistema de justiça. Quer dizer, ninguém estudou isso. Talvez em Brasília, talvez no governo do Estado, talvez nos outros governos estaduais, onde isso está acontecendo, e está cada vez mais acontecendo. Não são poucos os casos, né, e que muitas vezes chocam famílias, deixam preocupados os pais. Talvez a gente pudesse pensar, por exemplo, e eu acho que o nosso curso tem, uma aula, um estudo específico sobre isso. Tem alguma coisa programada, professor Luigi, para a gente discutir essa temática, que é uma temática candente, uma temática atual? O curso ele é estruturado para que nós sempre tenhamos debates. A ideia é que nós tenhamos, claro, nossas aulas teóricas com esses professores excelentes que nós falamos já, mas, especialmente nos sábados, a gente terá sempre essa discussão e a gente traz, vou trazer um exemplo de uma ferramenta pedagógica, que é o cinema, são os filmes. Nós temos um módulo de filmes, mas nós sempre vamos procurar discutir esses temas todos por meio de alguns filmes e do debate posterior. Vou dar um exemplo. A gente falou agora desse subgrupo, dessa subcultura e também da questão de linguagem. Um exemplo claro que a gente pode pensar nisso é o picho, a pichação. Não, nós podemos, por exemplo, trabalhar, e aqui tem uma proposta para vocês, que são os coordenadores do curso, com Tiros em Columbine. Exatamente. Que é um filme que, digamos assim, expressa de forma profunda um dos primeiros grandes ataques, e talvez o de maior repercussão no mundo, para a discussão dessa temática específica. Sim, e você vê como pode não parecer, mas isso que a gente estava falando agora, por exemplo, dos incels, enfim, e o Bruno trouxe o Albert Cohen para mostrar para a gente, para entender isso da questão da subcultura. Um outro fato que para a gente pode não ter nada a ver, aparentemente, como eu falei, o picho e esses atos em escola, eles podem muito bem ser compreendidos pela mesma teoria. Então a criminologia, ela te traz essas teorias, você aprende por meio dessas teorias, a gente vê na prática, como por meio de um filme, da música, por exemplo, que nós temos professores que trabalham com a música, por exemplo, o professor Denis Martins, ele utiliza isso para mostrar para você como essa parte, a criminologia pode ser utilizada, e, enfim, ela se mostra, o fato criminal se mostra por meio da arte também, e a gente, enfim, consegue trabalhar isso muito bem para que você visualize de outra forma. Você entende a teoria, e entendendo essa teoria, por vezes você consegue aplicar isso em outras, em outras situações. Um outro exemplo, nós temos um filme maravilhoso, A Outra História Americana, American X History. Ele fala de grupos nazistas, mas você tem até um livro muito bom, me fugiu o nome da autora, que ela fala, Criminology Goes to the Movies. Esse livro é ótimo e ela utiliza esse filme para mostrar, usando a teoria da subcultura delinquente, como isso explica o nazismo e o movimento desse rapaz que estava dentro desse grupo. Quando entra na prisão, ele se torna amigo, ele era um ex-nazista, se torna um ex-nazista, ganha um amigo que é negro dentro da prisão, e quando ele sai, ele vê o irmão dele na mesma situação, integrando grupos nazistas. E ela usa exatamente essa teoria que a gente está falando sobre os incels, que é algo mais próximo, mas sobre o picho também, para explicar isso, para ter ferramentas para compreender aquele fenômeno. Olha, professor Luigi e professor Bruno, eu estou encantado com o debate.
Eu tenho certeza que o nosso curso vai ser muito bom, mas aqui eu vou ser um pouco autoritário, porque se nós revelarmos todos os caminhos e todas as trilhas, talvez aquelas pessoas que se interessem por essas temáticas e que queiram uma orientação não venham ao nosso curso. E eu gostaria que todos e todas pudessem vir ao nosso curso de criminologia. Nós já estamos fazendo a divulgação a partir do mês de maio. Junho, julho, agosto, nós teremos, sem dúvida, um número agregado de pessoas que vão chegar até o nosso curso, um curso em parceria com a Escola Paulista de Direito e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e que nos permitirão discutir estes temas que nós falamos agora e muitos outros, porque a criminologia fala de um fenômeno multifacetado e que certamente vai ser de interesse de profissionais do direito, profissionais da sociologia, da antropologia, da psicologia, do serviço social e até de curiosos, né? Outro dia a gente conversava, num dos cursos que eu ministro, 2 ou 3 jornalistas querendo compreender o fenômeno da criminalidade e fazendo o curso de criminologia. Então, a EPD e o IBCCRIM estão aqui para oferecer a vocês todos, né, a vocês todas, esta temática nova no nosso portfólio da EPD. A criminologia é realmente algo extremamente amplo e que permitirá a própria compreensão da realidade. Muito obrigado a todos e todas.